Então a verdade, meus irmãos, é que cada um de nós carrega dentro de si feridas, mágoas, traumas, dores, rancores, lutas que vão sendo travadas durante a nossa existência, durante a nossa vida. E vez por outra, essas lutas trazem sobre nós algumas marcas e trazem sobre nós alguns sofrimentos tão terríveis. E hoje, à luz desse curso e do tema que essa mensagem, que esse curso traz, me traz à memória uma frase que eu tenho dito sempre, que antes de Deus realizar uma obra através de nós, Deus quer realizar uma obra em nós. Antes de Deus fazer uma transformação e usar grandes homens de Deus e mulheres de Deus que ao longo da história, na palavra de Deus, foram instrumentos e canais de bênçãos na mão do Senhor, antes Deus fez uma obra na vida deles, na vida delas. E não é diferente hoje com essas irmãs que estão aqui, não é diferente na minha vida e na vida de cada um que aqui está. Se você quer ser uma bênção na mão de Deus, primeira oração que você tem que fazer é assim: Senhor, transforma a minha vida. Senhor, muda o que eu preciso ser transformado. E depois, Senhor, me usa para a tua honra e para a tua glória. Só assim que Deus faz. Antes de Deus usar um vaso para a honra, Ele purifica esse vaso. Antes de Deus usar um canal de bênçãos, Ele unge esse canal de bênçãos, para que a bênção dEle possa fluir de forma poderosa na vida de todas as pessoas. A verdade, meus irmãos, é que há feridas no nosso coração e na nossa alma que ninguém vê, mas a maravilha do Senhor é que Ele vê. Aquelas feridas e dores, às vezes você vê uma pessoa sorridente, vê uma pessoa feliz da vida, entra no Facebook dela e é só alegria. Ela está sorrindo, tirando fotos as mais lindas, mas só Deus sabe, e só ela sabe, se realmente aquele sorriso é real. Mas há um Deus de poder que conhece o meu coração e conhece o seu coração. Para Ele não há segredos, e Ele deseja mais do que ninguém, mais do que você mesmo, te curar, te restaurar e te abençoar. Eu queria pensar nessa noite sobre a história de duas mulheres. Essa história está baseada no livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro tão pequeno, vale a pena você, numa tarde, amanhã no feriado, depois do churrasco que a gente vai ter aqui, você volta para casa e numa sentada só você lê o livro de Ruth todo, 4 capítulos. E você verá que história maravilhosa é a história de Ruth e da sua sogra Noemi. Eu queria lembrar primeiro esse texto, Jesus falando do que Ele faz comigo e com você. Jesus disse que há um ladrão, e esse ladrão é o meu inimigo e o seu inimigo também. E a palavra de Deus diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Ele dizendo, Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância e vida plena. Essa promessa Jesus tem cumprido na minha vida, na vida dessas irmãs que se formaram hoje e na vida de qualquer um que o busque querendo ser restaurado e ter vida plena nele. Eu quero então pedir que você abra sua Bíblia no livro de Ruth. Nós vamos ler o primeiro capítulo e depois o último capítulo. Como eu falei, a história é muito marcante, não dá para a gente ler todos os capítulos agora, mas eu quero mostrar para você, nos relembrar do contraste que há entre o primeiro capítulo e o último capítulo, entre o início da história de Noemi e como a sua história termina, como ela estava antes e como Deus a torna depois, como ela estava se sentindo antes e como ela passou a se sentir depois. Ruth capítulo 1, dos versos 19 a 22, diz assim: prosseguiu, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a Moabita.
elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Agora abra sua Bíblia no capítulo 4 de Ruth, e nós vamos ler o finalzinho do capítulo 4, dos versos 13 a 17. Ruth 4, de 13 a 17, diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse, e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida, e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse foi pai de Jessé, pai de Davi. Amém? Meus irmãos, que história maravilhosa essa história de Ruth. Essa história bem daria um romance, um filme, uma novela, algum tipo de programa televisivo poderia muito bem pegar essa história e fazer dela um grande conto e uma grande saga. O que acontece na vida de Noemi e depois da sua família, e também de Ruth, que passa a ingressar e fazer parte dessa família, é algo tremendo e também nos chama a atenção. Primeiro, eu quero situar você no contexto histórico desse acontecimento. Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, essa era uma família. Eles moravam em Belém. Belém é chamada Terra do Pão, mais ou menos aqui a leste do Rio Jordão. E essa família estava passando um momento em que a cidade de Belém, a região onde eles moravam, passava por uma grande seca, por uma grande escassez. E Elimeleque, o chefe dessa família, diz: vamos sair daqui, vamos procurar um lugar melhor para viver, um lugar com melhores condições. E ele pega a sua família e eles vão em direção à terra de Moabe. Moabe não fazia parte das terras do povo de Deus. Moabe era um povo inimigo do povo de Deus, e de forma que não sabemos entender, Elimeleque, talvez sem consultar a Deus, resolve fazer essa mudança de cidade em busca de dias melhores. E ao chegar ali na cidade de Moabe, pouco tempo depois, os filhos de Noemi, Malom e Quilion, acabam se casando com mulheres moabitas, moças daquela região. Uma chamava-se Ruth e a outra chamava-se Orfa. E acontece que, de uma desventura, de uma forma que não sabemos também entender, Elimeleque, acontece alguma coisa e ele morre. Pouco tempo depois, Malom e Quilion, os filhos de Noemi, morrem também. E agora Noemi vê-se viúva, vê-se sem os seus filhos, acompanhado apenas das suas 2 noras, Orfa e Ruth. E ela então, no seu amargor, ela diz para as 2: olha, voltem para a sua terra, porque agora os meus filhos já morreram, eu não tenho idade mais para ter filhos, ao ponto de vocês se casarem com eles, vocês estão livres para voltar. Uma delas volta, que é Orfa, mas uma delas, Ruth, diz à sua sogra de uma forma surpreendente, e a declaração de Ruth para a sua sogra é uma declaração tão linda, que nós usamos até nos casamentos, e foi uma declaração de uma nora para sua sogra. Quem tem sogra aqui, aprende com Ruth, como cuidar da sogra, como fazer uma declaração de amor para a sogra, amém? E Ruth então fala para Noemi assim: onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e que outra coisa a não ser a morte seja o que vai me separar de ti. Já pensou? Declaração de amor de uma nora para a sogra. Noemi devia ser uma sogra nota 10, nota 1000, para Ruth, que dá uma declaração de amor dessa. Então, minhas irmãs, seja uma boa sogra, irmãs, sejam boas noras, faça uma declaração de amor para sua sogra. Feche parênteses. E aconteceu tudo isso na vida dessa família. E agora está Ruth acompanhada de Noemi, a sua sogra. E elas retornam para a terra de Belém, pois lá Noemi tinha posses, tinha algumas terras.
Então Elimeleque saiu, os seus filhos se casaram com essas moças, Elimeleque e os seus filhos morreram. E Deus muda então a história de Noemi, depois cura suas feridas, e Ruth, mesmo sendo uma estrangeira, vai constar na genealogia do nosso Rei dos Reis, Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, à luz dessa história, não seja dominado pela amargura e pela dor. Não seja dominado pela amargura e pela dor. Vejam a fala de Noemi, o quanto que essa mulher estava amargurada. Ela disse assim, mas ela respondeu, não me chamem mais Noemi. Sabe o que significa Noemi? Feliz. Ela já estava abrindo mão do seu nome e queria que o seu nome fosse alterado. Não me chame mais de Noemi, não me chame mais de pessoa feliz, porque eu não estou feliz. Ela diz, chamem agora de Mara. Sabe o que significa Mara? Amarga. Ela não quer mais ser chamada de feliz, mas de Mara, de amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. A visão de Noemi, meus irmãos, foi só uma visão fatalista. Talvez eu e você não tivéssemos uma visão muito diferente dela. Perdendo o marido, perdendo os 2 filhos, e naquele tempo não era como hoje, que a mulher poderia trabalhar. Uma mulher viúva e sem os seus filhos estava fadada a mendigar, não poderia candidatar-se a emprego algum. A sua vida seria apenas agora de depender de alguém que pudesse sustentá-la, e não havendo marido, não havendo filho, não havendo nenhum parente, homem mais velho que pudesse sustentá-la, o seu destino seria a mendicância. E agora então, ela olha para a sua história e revolta-se contra Deus. Ela atribui a Deus a culpa de tudo aquilo que lhe aconteceu e não consegue enxergar nada de bom, nem mesmo a sua nora lhe fazendo uma declaração de amor tão maravilhosa, nem mesmo Ruth lhe estendendo a mão e ajudando-a na sua dor, na sua dificuldade, nem isso ela conseguiu enxergar. Então, meus irmãos, vença a amargura. A amargura cega os nossos olhos para o cuidado de Deus. Noemi não conseguia enxergar a bênção que estava ao seu lado da sua nora, de Ruth. Ela não conseguia ser grata a Deus por aquilo que Deus tinha feito com ela até aquele momento. Se ela pensasse bem, da mesma forma como Orfa, a sua outra nora, voltou para a tua terra natal, a Ruth poderia ter feito a mesma coisa. E ela sim agora estaria totalmente desamparada e abandonada. E assim que comigo acontece o mesmo e com você também. Quando a amargura toma conta do nosso coração, a gente não enxerga bênçãos. Há mulheres e há maridos que reclamam das suas esposas, mulheres que reclamam dos seus maridos. Eu já vi uma esposa reclamando porque o marido estava querendo muito vir à igreja, reclamando porque o marido estava orando muito. Como assim? Orando e reclamando de bênçãos. Irmãos, não reclame das bênçãos. Não sejamos ingratos para com Deus, mas reconheçamos aquilo que Deus pode fazer por nós. A amargura nos impede de olhar a necessidade do outro. Noemi começou a olhar somente as suas próprias mazelas. Noemi olhava apenas para o seu umbigo, para o seu interior, olhava apenas para o espelho, não via necessidades ao seu redor. Elas não conseguiam enxergar que ao seu redor havia uma nora que a amava, que cuidava dela e que também precisava dela. Assim também nós, quando estamos dominados pela amargura, a gente não enxerga a dor do outro, e parece que só nós estamos no fundo do poço, parece que só nós estamos sendo castigados por Deus. Meus irmãos, há tanta gente sofrendo muito mais do que eu e você. Ainda que você esteja sofrendo, eu não duvido disso. Ainda que você esteja passando por lutas, eu acredito que você esteja passando. Mas eu quero te dizer uma verdade: há muitas pessoas sofrendo muito mais do que você. Há pessoas nesse momento que não têm o que comer. Há pessoas nesse momento que estão com a sua luz cortada, com a água cortada. Há pessoas que não têm, na verdade, nem aonde dormir. E eu e você estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, tendo o que vestir, tendo o que comer, tendo o que beber. Glórias a Deus por isso. A amargura não deixa que façamos as melhores escolhas. Quando nós estamos dominados pela amargura,
nós decidimos, queremos estancar a nossa dor a qualquer custo, a qualquer preço e a qualquer momento, o mais rápido possível. E por isso não avaliamos todas as variantes, não avaliamos todas as possibilidades, e nos colocamos no afã de resolver a nossa dor sem olhar as consequências, e não fazemos boas escolhas. Cabeça quente, não é hora de tomar decisões. Na hora da raiva, na hora da amargura, na hora da dor, não tome decisões, elas não serão bem feitas. Essas escolhas não serão bem feitas. A amargura nos prende ao passado e nos impede de prosseguir. Noemi estava olhando apenas no retrovisor. Eu saí daqui de mãos cheias, voltei de mãos vazias. Eu estava com meu marido e com meus filhos, agora eu não tenho nada. Noemi estava apenas olhando para o passado, não olhava para sua frente, não olhava diante de si, não via possibilidades e nem queria na verdade ver. Ela nem estava disposta a enxergar novos horizontes para a sua vida. Não havia nenhum cântico de esperança, nem de alento no seu coração. E ela nem queria ter esse cântico de esperança. Ela estava dominada pela dor. Então, meus irmãos, seja qual for a sua luta, ela vai passar. Você pode ler esse texto junto comigo? Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, glórias a Deus. Salmo 30, verso 5. Grave esse versículo, risca ele na sua Bíblia, coloca ele na sua cabeceira, anota de um lugar, de uma maneira que você o enxergue logo pela manhã. Esse texto deixa claro, meus irmãos, que assim como a noite tem prazo para acabar, a sua dor, o seu sofrimento também tem prazo para ter fim. Ele não vai durar para sempre. Ele pode durar um dia, uma semana, um ano, pode ser 5 anos, mas uma hora ele terá fim, porque o Senhor prometeu. Eu coloquei aqui, a dor, meus irmãos, é uma excelente professora, mas uma péssima conselheira. Com a dor a gente aprende. Uma vez, eu pequeno, fui mexer com ferro de passar roupa. O que aconteceu? Sendo homem, que já não tem habilidade para essas coisas, sendo pequeno ainda, me queimei todo, fui segurar o ferro quente, botei a mão embaixo da chapa quente do ferro. As bolhas enormes ficaram nas minhas mãos. Pergunta se eu coloquei de novo o resto da minha vida a mão de novo na chapa quente do ferro. Já sei que não pode. Pode estar o ferro friozinho ali, eu pego ele antes, ó. Deixa eu ver, encosto rápido para ver se aprendi a lição. A dor é uma excelente professora. Aquilo que fazemos e nos causa dor, a gente já toma um reflexo. Não vou repetir, não farei novamente, vou fugir disso. Mas ela é uma excelente, uma péssima professora conselheira. A dor é uma excelente professora, mas uma péssima conselheira. A dor vai dizer para você, acaba logo com isso. A dor vai dizer para você, pula daqui desse prédio. A dor vai dizer para você, vingue-se daqueles que te machucaram. A dor vai dizer, esqueça dos outros, cuide da sua vida, não importa o resto. A dor vai ser uma péssima conselheira para mim e para você. Por isso, meus irmãos, na hora da dor, aprendamos com as lições que ela tem para nos dar, mas ouçamos a voz do Senhor. Amém? Você tem um Deus que muda a sua história. Você, curada para curar, curado para curar, precisa se lembrar que é um Deus que muda a sua história. E Deus mudou a história de Noemi. Veja o que acontece aqui agora no capítulo 4, o texto que nós lemos. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Glórias a Deus. Deus mudou a história de Noemi. Essa moça, antes uma estrangeira, alguém que não teria posses na terra de Israel, alguém que seria apenas mais uma pessoa anônima na história do povo de Israel, não somente mudou a história de Noemi, mas também passou a constar na linhagem
dos descendentes ou dos ancestrais do nosso Senhor Jesus, na genealogia de Cristo. Aleluia, que maravilha, que bênção recebeu, que honra recebeu Ruth, por ter sido favorável à sua sogra, no momento que ela tanto precisou. Você tem um grande valor para Deus, não se esqueça disso. Na hora da sua dor, não se esqueça o quanto que você tem valor para Deus. Se fosse hoje necessário que Cristo morresse da cruz só por sua causa, sabe o que ele faria? Ele não ia pensar duas vezes, ele viria e morreria na cruz só por você. Por isso não acredite nas mentiras do diabo que querem dizer que você não presta, que você não vale nada, que você é um zero à esquerda, que você não tem valor algum, que a sua vida não tem nenhum tipo de serventia para Deus, que você é indigno. Não acredite nas mentiras do diabo, mas acredite, Deus me ama, eu tenho valor para Deus. Foi por mim que Jesus morreu na cruz, foi por causa dos meus pecados que ele desceu do seu lar de glória e veio aqui a este mundo, foi para me resgatar que ele veio. Aleluia, Deus veio fazer tudo isso por você, devido ao seu grande valor. Lembre-se também que o seu Redentor vive. Essa foi a declaração de Jó, milhares de anos antes de Jesus ser manifestado. Jó fez uma declaração profética, Jó fez uma declaração com os seus olhos no futuro, e ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Jó conseguiu enxergar que lá no futuro haveria um Redentor que ele ia resgatar, aquele que seria o seu Goel, o seu Redentor, o seu Salvador, o seu resgatador. Aleluia. Assim, meus irmãos, eu e você temos um Redentor, alguém que nos socorre nas horas mais difíceis, nas dores mais lancinantes da nossa alma. Há um Deus que nos estende a mão, como um bom pastor que vai buscar a ovelha que se desgarrou. Deus vai ao meu encontro e ao seu encontro. Ele não tem descanso, ele não tem nenhum tipo de amor a si próprio e a seu corpo, seu cansaço, enquanto não lhe encontra, enquanto não lhe traz nos braços de amor, ao aprisco novamente, ao seu cuidado. Lembra da história de José? José, vendido pelos seus irmãos, depois escravo no Egito, esquecido pelo copeiro e pelo padeiro, acusado injustamente pela mulher de Potifar. E a vida de José parecia que era um abismo chamando outro abismo, e todos os sonhos que ele havia tido parecia que estavam dando em nada. E toda a história de José, e tudo aquilo que ele havia imaginado e sonhado para si e afirmado para os seus irmãos, parecia que era um conto de fadas, uma história da carochinha. E tudo parecia dar errado, até que Deus o colocou numa posição de governador do Egito. Mas sabe o que me chama mais atenção na história de José, que eu acho uma das histórias mais maravilhosas da Bíblia? É quando José encontra-se com seus irmãos. E na hora que ele encontra com seus irmãos, que ele poderia vingar-se, a revelação e a fala de José é de uma profundidade teológica que eu fico maravilhado. José poderia, ao longo da sua vida, ter colocado a culpa nos seus pais. A culpa disso tudo que está me acontecendo é do meu pai. Ele ficou me mimando, ele me deu uma túnica toda bonita, colorida, que deu inveja aos meus irmãos. Ele não fez isso. Ele podia ter colocado a culpa nos seus irmãos. A culpa disso foi meus irmãos, que com inveja me venderam para um mercador. Ele não fez isso. Ele poderia ter colocado a culpa em Deus. Quer saber, eu estou passando por isso, é culpa de Deus, foi Deus que botou aqueles sonhos na minha cabeça, a culpa é de Deus. Ele também não fez isso. Ele podia ter colocado a culpa nele mesmo. Quer saber, a culpa é minha. Eu fiquei me engrandecendo, fiquei dedurando meus irmãos, fiz papel de X9 dos meus irmãos, contava para o meu pai tudo o que eles faziam. Ele também não fez isso. E quando os irmãos de José estão na frente dele, sabe o que ele disse para eles? Deus me mandou na frente, para que hoje a vida de muitos fosse salva. E ele diz exatamente assim: vocês desejaram mal para mim, falou para os irmãos dele, mas Deus transformou maldições em bênçãos. Aleluia. E é assim que Deus faz na minha e na sua vida. Não sei se é o caso de alguém aqui que tenha ouvido palavras malditas quando era pequeno. Há pais sem sabedoria e mães também,
de forma louca, de forma tresloucada e de forma ignorante, que falam palavras horríveis para os seus filhos, palavras malditas. Você não vai ser ninguém, você é um zero à esquerda, você nunca vai ser nada na vida, você nunca vai ter sucesso na vida. Eu já conheci pessoas com histórias assim. Já recebi no meu gabinete para aconselhamento pessoas com uma história dessa, pessoas que chegaram às lágrimas dizendo: pastor, eu não consigo esquecer essas palavras da minha mãe ou do meu pai. Eu tenho uma boa notícia para você: há um Deus de poder que te ama tanto, que pode e quer transformar essas palavras malditas em bênçãos, transformar essas palavras tão negativas em palavras de vitória na sua vida. E Ele está aqui hoje, Ele quer fazer isso com você, não só na vida dessas irmãs que estão concluindo o curso curadas, mas na vida de cada um de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Levante-se então da prostração, levante-se da depressão, levante-se dos complexos, dos traumas, levante-se das suas dores, das mágoas. Elas precisam, meus irmãos, tudo isso, ser lançado aos pés da cruz, e morrerem ali, e serem sepultadas ali, e dali dos pés da cruz você levantar-se lavado pelo sangue do Cordeiro, e não mais se lembrar de todas essas mazelas que fazem parte da nossa vida. E terminando, seja um canal de bênçãos para outros. Eu gosto muito do título desse curso, porque ele diz: curadas para curar. Fala de uma promessa e de um propósito. Fala que essas mulheres e aquelas que fazem esse curso, lança sobre elas uma expectativa de poderem ser curadas, mas também já lança um desafio a cada uma, para que usem essa cura para curar a outros. Por isso a nossa visão é essa, que você seja um canal de bênçãos para outros, em nome de Jesus. Finalizando então, Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Esse foi pai de Jessé, pai de Davi. Noemi, meus irmãos, sabe o que aconteceu? Ela voltou a ser Noemi outra vez. Noemi significa feliz. E aquela mulher que antes estava pedindo para ser chamada de Mara, de amarga, voltou a ser Noemi de novo. Voltou a ser feliz. Voltou novamente o sorriso aos lábios de Noemi. Deus agora, com esse resgatador que foi Boaz, com esse Goel que foi Boaz, traz de novo sentido à vida de Noemi. Agora ela tem um neto nos seus braços, e ela agora tem um motivo para viver, para dedicar-se, para cuidar, alguém que precisava ser cuidado por ela. Ela agora, sendo curada por Deus, viu que poderia e deveria, e tinha um neto agora, um bebê, que precisava dos cuidados dela. E ela se dedicou a isso, e fez disso o alvo para a sua vida. O Senhor está mudando a sua história, creia nisso. Eu queria ler ainda o Salmo 30, verso 11 e 12, dá para enxergar ali, vamos ler juntos? Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti, e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Aleluia, aleluia. E finalizando, meus irmãos, a economia de Deus, tudo é para o seu bem. Sabe o que significa economia de Deus? Não tem nada a ver com dinheiro. Deus, a sua infinita graça, sabedoria e poder, permite que eu e você passemos por determinadas experiências, por determinadas lutas, que visam fortalecer a sua fé, não te destruir, visam enrijecer as musculaturas da sua fé, não de fazer um fracasso, e visam também, não só isso, não só o seu bem, não só o fortalecimento da sua fé, visam também que você use essa experiência para abençoar a outros. Isso significa economia de Deus. Deus, da sua infinita graça e poder, permite que traumas, lutas, dificuldades aconteçam contigo, para que você abençoe a outros. Quem pode aconselhar uma pessoa que está passando por depressão? Um pastor que nunca teve depressão, ou um pastor que já passou por depressão? Um pastor que já passou por depressão. Vou tirar a palavra pastor.
Quem pode aconselhar mais alguém com depressão? Um pastor com todo o seu conhecimento teológico, ou uma pessoa que já viveu na carne o que é a depressão e conseguiu vencer? Essa pessoa. Portanto, meus irmãos, as lutas que eu e você passamos, elas têm um objetivo de que você seja um vencedor, que você ultrapasse essas barreiras, mas que depois você use esse conhecimento, essa experiência com Deus, essa vitória com o Senhor, num canal de bênçãos para abençoar a vida de outros, em nome de Jesus. Por isso, vamos ler juntos Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia, amém. Eu quero finalizar mesmo, agora é para valer, contando uma história, uma ilustração que acho que tem bem a ver com isso que nós estamos falando. E conta a história de uma menina que ela estava com muitos problemas, e ela chegou em casa dizendo para o pai: pai, eu não aguento mais, pai, eu não aguento mais essa minha vida, eu estou passando por tanto problema na minha faculdade, problema no meu trabalho, problema até com os meus amigos, os melhores amigos que eu tinha estão me traindo, pai, eu não aguento mais essa vida, eu não sei mais o que fazer, com tanto problema que eu enfrento, eu não consigo mais resistir, ver saída para isso. E o pai dessa menina falou: olha, nós vamos um encontro amanhã. E o pai dessa menina, ele era um chefe de cozinha, e falou: você vai me ajudar no meu trabalho amanhã. Levou essa moça para o seu local de trabalho, e lá no local de trabalho dele, na cozinha, ele pegou algumas cenouras, colocou num caldeirão, pegou alguns ovos, também botou para ferver, e pegou o pó de café e colocou lá na água para ferver. E quando passou alguns minutos, ele desligou o fogo das 3 panelas, tirou a cenoura, colocou sobre a mesa, pegou os ovos, também colocou sobre a mesa, coou o café e colocou sobre a mesa. Ele falou: minha filha, eu queria que você provasse cada um desses elementos aqui, cada um desses alimentos. E a menina comeu da cenoura e viu que ela estava molinha. Pegou o ovo, abriu aquela gema de ovo, aquela casca do ovo já, e viu que o ovo estava enrijecido, estava cozido. E provou do café. Eu falei assim: pai, o que o senhor está querendo me falar com tudo isso? Para que essa história? Ele disse: na nossa vida, nós também, cada pessoa pode ser como um desses elementos. A cenoura era um alimento que estava na sua natureza duro, enrijecido. O seu interior e a sua composição era rígido, e ao ser submetido a essas altas temperaturas, amoleceu, foi transformado e mudou a sua consistência. Não resistiu às altas temperaturas que sofreu e mudou a sua consistência, e agora ela está mole, como você viu, perdeu a sua consistência. E o ovo é o contrário. Antes de ser colocado na temperatura, ele era tão frágil, a sua casca tão fina, o seu interior totalmente mole, não havia firmeza nem consistência nenhuma. E quando chegou a essas temperaturas tão altas, esse ovo foi se endurecendo, foi se fechando. E ele disse: algumas pessoas são como essa cenoura, aparecem ser tão fortes, mas na hora das altas temperaturas ficam frágeis, não conseguem enfrentar as lutas, não conseguem enfrentar as dificuldades. Outros são como esse ovo, são pessoas até sensíveis, pessoas até maleáveis, mas quando chega a temperatura alta, chega o problema, chega a dificuldade, se endurece, ficam pessoas duras, pessoas quase impenetráveis. Mas que bom seria, minha filha, se você fosse como esse café. O que aconteceu com o café? Ele não mudou a sua essência diante das altas temperaturas, mas ele mudou a água que o estava fervendo. Essa água foi transformada por ele, pelo pó de café. A água a água fervente que antes mudou a natureza e a essência dos outros 2 produtos, dos outros 2 alimentos, com fé ela não fez o mesmo. Mas a água tão agressiva,
tão quente, tão intensa, ao invés de mudar o café, a água é que foi mudada. E aquela moça então aprendeu essa lição, de que na hora das altas temperaturas, meus irmãos, nós precisamos encontrar um meio, e esse meio é Jesus, de não mudarmos a nossa essência, mas de mudarmos aquele meio onde nós estamos, mudar aquele objeto, aquela substância, essa água fervente que está te aquecendo e está te incomodando. Não é você que tem que endurecer, nem é você que tem que amolecer, mas é essa água fervente que tem que ser transformada, tem que receber o sabor que há em você, na sua vida, na sua essência. Que Deus assim abençoe as irmãs curadas para curar, abençoe cada um de nós nessa noite, que sejamos um canal de bênçãos e sejamos agentes de mudança onde estivermos, para a glória do Senhor. Amém? Amém.